Também eu te digo que tu és torrão, Petros, torrão. O Senhor usa essa palavra, isso está no texto original. Mas sobre essa rocha, ele está falando de si mesmo. Eu edificarei. Ele faz essa separação muito clara. É só você pegar o texto original. Tu és torrão, esmiuçável. Mas sobre essa rocha, isso está no texto original, edificarei a minha igreja. É a primeira vez que essa palavra aparece. A minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, irmãos, começa a abrir essa maravilhosa doutrina da união mística de Cristo e a sua igreja. Por favor, Colossenses, capítulo 2, vamos ler os versículos 1 a 4. Colossenses, capítulo 2, os versículos de 1 a 4. Está assim. Gostaria, pois, que soubesses com grande luta venho mantendo por vós, pelos os laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado, vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Vamos ler os versículos 3 e 4, não. Isso aqui já é o suficiente. O mistério de Deus, Cristo. Que coisa linda, irmãos. Os críticos de Paulo o acusam de cometer a tautologia, o exagero de colocações. Ele fica empilhando superlativo a superlativo. Mas eu quero te contar um segredo de Paulo. Todas as vezes que você estiver lendo, especialmente Efésios e Colossenses, onde ele mais comete esse tipo de tautologia para alguns, eu quero que você preste bastante atenção. É como eu citei aqui o versículo 19 do capítulo 1, e qual a suprema grandeza do seu poder. Ele vai empilhando superlativo, palavras sobre palavras. E ele tem um propósito nisso, irmãos. A sensação que eu tenho é que Paulo estava diante de um profundo assombro espiritual, diante de uma verdade estupenda, de algo maravilhoso, de algo que ele não compreendia. Então ele está tomado de um espanto e ele exagera nas colocações. Veja aqui, para que o coração deles seja confortado, vinculado juntamente ao amor, e tenham toda a certeza, toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreender plenamente. Que exagero! Por que eu não disse isso logo? Não, não é assim, irmãos. Precisamos mudar nossa maneira de ler a palavra de Deus. Ele diz o mistério de Deus, Cristo. Então, o que Pedro estava dizendo? Não era algo comum. Tinha um mistério nessa palavra. Tinha um mistério aqui. Olhe bem, por favor. Volte comigo aí. Efésios, capítulo 3. Veja o que ele diz. Versículo 3. Segundo me foi pela revelação, manifestado o mistério, como antes vos escrevi em poucas palavras. Muitos se cogitam sobre o que Paulo realmente estava falando. Porque ele diz que ele havia falado esse mistério em poucas palavras. Irmãos, permita-me o meu atrevimento. Porque se eu tenho que concordar com a hermenêutica, e dentro desse assunto todo, e nós vamos ler outros textos, significa que ele estava se referindo exatamente aos versículos 20 a 22 do capítulo 2, esse grande mistério, em que nós, que estávamos mortos em delitos e pecados, que andávamos segundo o curso deste mundo, que éramos os filhos da ira, nós, que tínhamos o inferno por merecimento e por justiça, mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, para que nele nós fôssemos feitos justiças de Deus. Nós nos tornássemos este santuário eterno para a habitação de Deus no Espírito. Aí ele diz assim, como antes vos escrevi em poucas palavras, pelo qual, quando ledes, podeis entender o meu conhecimento do mistério de Cristo. Se você estudar, como eu já disse,
Efésios e Colossenses. Essas duas cartas se entrelaçam, se configuram, se conectam. E você vai ver que o mistério de Cristo é a igreja. E o mistério de Deus é Cristo. Cristo e a igreja. É o que Paulo está dizendo no capítulo 5, versículo 32. Grande é este mistério. Que mistério é esse? O mistério de Cristo é a igreja. O mistério de Deus é Cristo. Cristo e a igreja. É esse grande mistério. Ele diz. Então veja, irmãos. Vamos para Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Vamos entender esse mistério de Deus. Apocalipse 10, 7 diz assim: mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Então, na voz do sétimo anjo, quando tocar a última trombeta, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, no momento, num abrir e fechar de olhos, nem todos nós dormiremos. E esses textos ecoam em 1 Tessalonicenses da mesma forma. Capítulo 4, dos versículos 13 a 17, da mesma forma. A trombeta de Deus soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. E nós seremos transformados. Então veja bem, ele diz que nesse tempo cumprir-se-á o mistério de Deus. Agora veja o capítulo 11, versículo 15. Apocalipse 11, 15. Que é a sequência de Apocalipse 10, 7. Diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, porque nos dias da voz do sétimo anjo iria tocar a trombeta. E diz assim: e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Se você olhar aqui em Apocalipse capítulo 2, aqui no final desse capítulo, nos versículos 26 e 27, que é a mensagem à igreja de Tiatira, diz assim: ao vencedor, ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e ele, o vencedor, as regerá com vara de ferro, quebrando-as como são quebrados vasos de oleiro, assim como eu recebi de meu Pai. Está vendo? Diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Agora vamos para mais um texto que vai nos ajudar o que significa essa palavra Cristo, esse mistério de Deus. 1 Coríntios 12, 12. Veja aqui, está assim, 1 Coríntios 12, 12. Você vai entender agora tudo. Ficou tudo claro. Esse texto vai interpretar tudo e você vai ver a grandiosidade disso. Está assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Olha esta frase. Assim também com respeito a Cristo. Como que Paulo está definindo Cristo nesse texto? Um corpo constituído de muitos membros. Chega por hoje. Cristo é um corpo com muitos membros. E aí? Você se sente um desses membros? O Filho de Deus se sente. O Filho de Deus sabe como é majestoso ser Filho de Deus. De cooperar com o reino de Cristo. De viver em Cristo. De Cristo viver nele. De ser guiado pelo Espírito Santo. Creiam. Sua vida sobrenatural. Que inclui essa vida natural. Bom, senhores, nossa live de hoje termina por aqui. Eu quero só lembrar que amanhã, sábado, às 10 horas, nós temos
nossa mentoria que foca na transformação da mente. Eu peço para os senhores compartilhar não só esse vídeo, mas o nosso projeto. E mais que compartilhar, é participar do nosso projeto. Porque o nosso projeto é pioneiro, nosso projeto é único e inusitado. Nós sabíamos que não íamos ter multidões de likes, nem pedimos likes, porque é uma coisa do coração. Coisa do coração não é emoção, coisa do coração é amor ágape. E poucos, infelizmente, nasceram em Cristo, vivem em Cristo. E quem não tem Cristo, quem não é um cristão verdadeiro, não vive esse amor ágape. Vive o amor natural do mundo. O amor pais e filhos, o amor homem e mulher, o amor pelos negócios. O amor ágape é infinitamente maior que esse. Conheça-o, nascendo de novo. Participe da nossa academia, que o objetivo dela é treinar a vida espiritual. Tchau. Uma boa noite para vocês. Muito obrigado.